sou a Proletice e juntos vamos aprender e conhecer matemática. Então, olha só, hoje a gente vai estudar a regra de 3 composta. Então, eu vou diminuir aqui um pouquinho. E olha só, quem viu lá o vídeo sobre regra de 3 simples, vai ver que a composta, ela é muito fácil, tá? Na verdade, a gente vai misturar. Então, a gente viu lá o que é uma grandeza inversamente proporcional, o que é uma grandeza diretamente proporcional, e a gente vai aplicar isso aqui na regra de 3 composta. Eu vou dar uma dica para vocês, tá? Que é super fácil, que vocês nunca mais vão errar esse tipo de regra de 3. Então, qual que é a dica? Vocês vão colocar a pergunta no meio, na hora de montar. Então, aqui, o que é uma regra de 3 composta? Vocês vão ver que não vai ter só 2 grandezas, agora vai ter 3 ou mais grandezas, tá? E a pergunta a gente vai colocar no meio. Vamos lá? Entender isso que eu tô falando? Então, olha só. O exercício fala assim, ó. Em 8 horas, 20 caminhões descarregam 160 metros cúbicos de areia. Então, nessa primeira frase, a gente já consegue tirar as 3 grandezas. Então, olha só, 8 é 8 o quê? Horas. Então, horas é uma grandeza. 20 caminhões. Então, caminhões é outra grandeza, ó, tá relacionado com 20. Descarregam 160 metros cúbicos de areia. Então, metros cúbicos de areia é outra grandeza. Aí, vamos lá, continuando. Em 5 horas, quantos caminhões serão necessários para descarregar 125 metros cúbicos? Então, olha só, quantos caminhões? Essa é a pergunta. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar caminhões no meio. Então, essa grandeza, caminhões, ela vai vir na minha coluna do meio. As outras duas eu posso colocar aonde eu quiser. Eu vou colocar aqui horas, tá? E metros cúbicos de areia aqui. E aí eu vou montar a minha tabela. Então, olha só, 8 horas, 20 caminhões descarregam 160 metros cúbicos de areia. Continuando, em 5 horas, quantos caminhões, se eu não sei, eu vou colocar aqui X, tá? Serão necessários para descarregar 125. Aí, olha só, eu vou achar agora as minhas grandezas, tá? E eu vou olhar duas a duas. Por que eu coloquei caminhões no meio? Porque primeiro eu vou comparar aqui horas e caminhões, esquecer esse metro cúbico, vou fingir que ele não existe. E depois eu vou comparar caminhões com metro cúbico e vou esquecer que as minhas horas existem, tá? Então, sempre vou comparar duas a duas, como a gente fazia lá na regra de 3 simples, beleza? Então, olha só, tô esquecendo aqui o metro cúbico, tá? Fingindo que não existe. Aí, olha só, o que eu vou começar aqui? Na minha coluna que tá completa. Então, do 8, sempre de cima para baixo. Do 8 para o 5, aumentou ou diminuiu? Diminuiu aqui o número de horas, certo? Aí eu vou olhar aqui para os caminhões, ó. O que acontece? Se diminui o número de horas, o que acontece com os caminhões? Eu vou precisar de mais ou menos caminhões para fazer o carregamento da areia? Eu vou precisar de mais. Se diminuiu o tanto de horas aqui de carregamento, eu vou precisar de mais caminhões para poder transportar toda essa areia, beleza? Então, aqui eu comparei horas e caminhões. Agora, a gente vai para metro cúbico e caminhões e vou esquecer horas. Então, vamos lá. De 160 para 125, o que aconteceu aqui com o meu número de metro cúbico? Diminuiu. Se diminui o tanto de areia que eu vou carregar, eu vou precisar de mais ou menos caminhão. Aqui, ó, eu vou precisar de menos. Se eu tenho menos areia, eu vou precisar de menos caminhão, beleza? E aí, agora a gente vai ver se essa regra de 3, elas são direta ou inversa. Então, olha só, horas e
caminhões. O que que aconteceu aqui? Uma seta desceu, a outra subiu. Se uma seta sobe e a outra desce, eu tenho uma regra de 3 aqui, ó, as minhas grandezas, elas são inversamente proporcionais. E eu vou multiplicar isso aqui, ó, reto, porque uma sobe e a outra desce, tá? Invertido. Agora, se eu tenho lá, as duas estão descendo, então quer dizer que eu estou mantendo a minha proporção. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma regra de 3 aqui, as minhas grandezas, elas são diretamente proporcionais. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar isso em cruz, em x, tá? E aí, eu acabei de montar o meu esqueminha para fazer as multiplicações, tá? Comparar sempre 2 a 2. E aí, vou ver se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Então, vamos lá agora para os cálculos, tá? Eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar, ó, os 5, ó, eu vou seguir o que ele tá mandando aqui, ó, o 5 multiplica o x e o x multiplica o 160. Vou escrever isso aqui, ó, 5 vezes x vezes 160. Assim como, ó, mesma proporção, então por isso que eu tenho a igualdade. O 8 multiplica o 20, que multiplica quem? O 125. Percebe, gente? Eu tô seguindo a ordem aqui, ó, tô seguindo o que eles mandam. 8 multiplica 20, que multiplica 125, ó. Certo? E aí é só fazer as contas. Então, vamos lá. Aqui tem vários jeitos de fazer essas contas, tá? Eu posso vir aqui e multiplicar os 160 vezes 5, vou chegar numa resposta, posso multiplicar todos aqui, 8 vezes 20 dá um resultado, e 20 vezes 125 vai dar a resposta, e aí eu passo dividindo. Ou eu posso vir aqui, ó, esse 160 e esse 5 não estão multiplicando o x, eu vou passar os dois dividindo, e aí eu vou fazer o quê? Simplificação. Por quê? Porque fica mais rápido. Olha só, imagina você tendo que fazer essa multiplicação, 8 vezes 20, o resultado, fazer vezes 125, depois dividir por esse número gigante, você ia ficar fazendo um monte de conta. Então, é melhor simplificar. Como que eu vou fazer isso? Ó, aqui, eu vou... Deixa eu pegar aqui. Posso cortar um zero, tá? Lembrando, estão todos multiplicando. O 8, ó, quanto que é 8 vezes 2? 8 vezes 2, ó, dá 16, não dá? E 16 dividido por 16? Dá 1, ó. Então, ó, o 16 sumindo aqui. Então, olha só, sobrou só quem? O 125 dividido por quanto? Por 5, ó. Quanto que é 125 dividido por 5? Aí você vem aqui, ó. Ah, é uma conta, se não sai de cabeça, não tem problema, ó. Pega aqui o 12, ó. Fica 5 vezes 2, 10, ó. Sobra 2, abaixo aqui o 5, ó. E isso aqui vai ficar, ó, 25, certo? Então, 25 caminhões, certo? Então, eu tenho aí 25 caminhões para fazer em 5 horas, carregar 125 metros cúbicos. Beleza? Vamos lá para mais um, tá? Para a gente finalizar aí. Então, ele fala assim, ó, 2 pedreiros. Então, aqui, ó, 2 pedreiros. Esse 2, ó, é uma grandeza, tá? Levam 9 dias para concluir um muro com 2 metros de altura. Então, aqui nessa primeira frase, eu já descobri as 3 grandezas. Pedreiros, dias e altura, metros aí de altura. Trabalhando 3 pedreiros e aumentando a altura para 4, qual será o tempo necessário para completar esse muro? Então, ele quer o tempo. O tempo aqui para a gente é o dias. Então, dias vai vir na coluna do meio. E pedreiros e muro, tá? Eu vou colocar aqui a altura, tá bom? A altura do muro em metros. São as outras grandezas. Então, vamos lá. Vamos preencher essa minha tabela. Então, eu tenho lá 2 pedreiros, ó. 2 pedreiros levam 9 dias para construir um muro de 2 metros de altura. Aí, vamos lá.
trabalhando 3 pedreiros e aumentando a altura para 4 metros. Ó, lembrando, é importante colocar a grandeza no seu lugar certo. Então, pedreiro embaixo de pedreiro, dias, altura, tudo no lugarzinho certo, tá? Qual será o tempo necessário para completar esse muro? Então, aqui, ó, eu tenho X, que é o tempo que eu quero descobrir. E aí, de novo, eu vou olhar 2 a 2. Então, primeiro eu vou olhar aqui pedreiros e dias, e depois eu vou olhar dias e altura, tá bom? Então, vamos lá, pedreiros e dias. De 2 para 3 aqui, aumentou. Lembrando que eu sempre estou olhando de cima para baixo, começo sempre da coluna que está totalmente preenchida. Então, se aumenta a quantidade de pedreiros, o que acontece com os dias? Se eu tenho mais gente trabalhando, aqui a quantidade de dias vai diminuir. Então, olha só, uma setinha sobe, a outra desce, isso significa o quê? Que eu tenho uma regra de 3 aqui, inversa, tá? As proporções aqui, e eu vou multiplicar isso reto, tá? Agora, dias e altura. Eu tenho lá, de 2 para 4 aqui, o que aconteceu com a minha altura? Aumentou. A altura aumentou. Se aumenta a minha altura, eu vou precisar de mais ou menos dias para construir o meu muro. Eu vou precisar de mais dias, então aqui aumentou. Se as duas setas estão subindo, eu tenho uma proporção aqui, as grandezas são diretamente proporcionais. E aí eu vou multiplicar isso em cruz, em x, tá bom? E aí vamos lá, vamos montar isso aqui. Então, vai lá, ó, 3 multiplica quem? O x, e o x multiplica o 2. Então, 3 vezes x vezes 2 é igual. O 2 multiplica o 9, que multiplica o 4, tá? Aqui vocês podem fazer do jeito que vocês acharem melhor. Ah, não, eu prefiro para eu fazer 3 vezes 2, que dá 6, fazer essa conta, passar dividindo. Tudo bem, tá? Eu vou continuar com a ideia da simplificação. Porque só treinando que vocês conseguem fazer essa parte da simplificação, tá? Que é bem mais rápido. Então, olha só. Eu vou vir aqui, ó. Vou copiar 2 vezes 9 vezes 4, ó. Dividido, porque esse 3 e o 2 está multiplicando o x, ele passa para o outro lado dividindo. Então, aqui vai ficar, ó, copio 3 vezes o 2. Aí, vamos lá para a simplificação, ó. Direto, ó. Esse 2 dividido por esse 2 dá 1. Já foi. Esse 9, ó, dividido por 3, dá quanto? 9 dividido por 3 dá 3, ó. E 3 vezes 4, eu acabei de achar aqui 12. Então, 12 o quê, gente? Dias. Se você tem dúvida em qual grandeza você está trabalhando, olha lá onde está o seu X. Aonde está o seu X? Não está em dias? Então, fechou, tá? Então, é isso, gente. Regra de 3 composta, tá bom? Então, eu fico por aqui e até a próxima. Tchau, tchau, gente!